Muito boa noite, hoje é dia 29 de janeiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar de um fato inédito até aqui sobre o escândalo do Banco Master. Pela primeira vez desde o início desse furacão, o ministro Dias Toffoli se defendeu e falou a respeito do futuro do inquérito. Além disso, a gente ainda vai falar sobre o aumento exponencial dos casos de feminicídio aqui no Brasil e eu aproveito esse assunto para comentar sobre o assassinato da corretora de imóveis lá em Goiás. E ainda tem o quadro Vem Aí com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem, então bora começar o Andei Pensando de hoje. E hoje, finalmente, o ministro Dias Toffoli resolveu falar publicamente, pela primeira vez, sobre a sua atuação no caso do Banco Master. Não foi uma entrevista, não foi uma coletiva, claro, foi uma nota longa, detalhada, quase um memorial de defesa própria, né? O que já diz muita coisa sem dizer quase nada, mas vamos lá. Na nota, o Toffoli diz que tudo foi feito dentro da regularidade, que todos os pedidos de anulação do caso foram negados por ele, que a defesa do Daniel Worcaro pediu um acordo, uma espécie de mesa de conciliação entre o Banco Central, o Ministério Público, o TCU e a Fictor, e que ele disse não. Também falou que o sigilo serviu para evitar vazamentos, aquele mega sigilo que ele impôs no começo do processo. Também disse que agiu para proteger o sistema financeiro nacional e que ao final das investigações, aí sim, ele vai decidir se o caso fica no Supremo ou desce para a primeira instância. Repara na frase, ele vai decidir. Não é a lei que decide, não é um critério objetivo, não é uma regra clara de competência, é ele. Bom, depois disso, a nota segue descrevendo com muita naturalidade, uma naturalidade quase que alarmante, uma série de decisões que são, para manter a coisa aqui republicana, incomuns. A cariação marcada antes dos depoimentos, depoimento feito às pressas, nas horas que antecediam a cariação, mais de 80 perguntas formuladas pelo gabinete do próprio ministro, a Polícia Federal sendo informada de que teria apenas 2 dias para ouvir os investigados, os peritos escolhidos diretamente pelo relator Dias Toffoli, a ponto da própria Polícia Federal pedir socorro ao governo e a delegados falarem em afronta às prerrogativas da corporação. Tudo isso é descrito na nota como se fosse só eficiência, como se o problema do Brasil fosse investigação demais e não pessoalidade demais. Ao mesmo tempo, Toffoli faz questão de lembrar que outros casos foram devolvidos à primeira instância. Olha que bacana. O de Nelson Tanuri, o do Rio Previdência, quase como quem diz, olha só gente, quando eu quero eu devolvo. O que só reforça a sensação de que o centro de gravidade não é o processo em si, não é nem o banqueiro, é o relator. Fora do Supremo, o barulho só aumenta, né? O Ministério Público desconfia, a Polícia Federal reclama, as associações de delegados falam em interferência e no plano político o caso encosta no Palácio do Planalto. No Ministério da Fazenda, no histórico de financiamentos eleitorais envolvendo o Master, enfim. E diante dessa proximidade, o ministro Fernando Haddad veio a público para dizer que não conhece Daniel Worcaro e que quem ele financiou, na verdade, foram Bolsonaro e Tarcísio. E assim o caso vai se espalhando, né, como todo escândalo grande, para além do seu objeto original. No meio de tudo isso, o que mais chama a atenção não é a autodefesa de Toffoli. Todo mundo tem o direito a se defender, né? O que incomoda aqui é a ideia de normalidade que ele tenta passar para esse inquérito. A ideia de que as coisas são assim mesmo, de que um inquérito desse tamanho pode ter um dono e que o dono pode ser ele. De que o mesmo ator que investiga, organiza, silencia e acelera também é o ator que vai julgar se ele próprio fez tudo certo. Talvez o maior problema do caso Master não seja nem o banco, nem o banqueiro, mas o fato de que a cada nota, a cada despacho, a cada explicação, vai ficando cada vez mais difícil separar investigação de condução política, legalidade de conveniência e justiça de controle. E enquanto a gente discute inquéritos, despachos, notas e bastidores de poder em Brasília, o Brasil real vai se impondo de um jeito muito bruto. E ele se impõe de novo pelo corpo de uma mulher.
Na manhã de hoje, em Novo Barreiro, no norte do Rio Grande do Sul, Marleide Fátima Froelich, de 57 anos, foi morta a tiros pelo companheiro que estava escondido no mato, esperando por ela como se espera numa emboscada. Marley tinha feito tudo o que o Estado manda fazer, tudo. Registrou ocorrência, pediu medida protetiva, aí teve o pedido indeferido, ela recorreu, a medida foi concedida na véspera, mas não chegou a tempo. O agressor ainda não tinha sido intimado. E esse não chegou a tempo é a frase que define o feminicídio no Brasil. A lei existe, o discurso existe, a política pública no papel, ela existe e ela é boa. Mas a proteção real concreta quase nunca chega antes do tiro, da facada, do espancamento, antes do último ataque. Com a morte de Marley, o Rio Grande do Sul chega ao 11º feminicídio em menos de um mês. Um caso a cada 2 dias e meio. É mais do que todo o mês de janeiro do ano passado, mais do que dezembro. E isso num estado que terminou 2025 com 80 mulheres mortas e 264 tentativas. Em São Paulo, o maior estado do país, o número é ainda mais assustador. 266 mulheres foram assassinadas por questões de gênero em 2025. É um recorde da série histórica. São mais de 200 casos por ano numa escalada contínua, mesmo com toda a estrutura que o Estado diz ter criado. Com aplicativo, protocolo, campanha, cabine, tornozeleira, auxílio, tudo. E aí vem sempre a mesma explicação, né? Parte do aumento seria porque agora os registros são melhores, mais eficazes. Parte disso também seria reenquadramento jurídico, né? Casos que foram depois enquadrados como feminicídio. Parte também é uma confiança maior das vítimas em denunciar, o que é uma explicação absurda. Tudo isso é meio verdade, mas não explica também o padrão de crueldade, não explica a frequência com a qual esses crimes acontecem, não explica o fato de que, em tantos casos, a violência já era conhecida, já tinha sinal, já tinha histórico, já tinha alerta. No fundo, o feminicídio vai se impondo como um crime que escancara a falência do tempo do Estado brasileiro. O Estado é lento e o agressor não. O Estado exige formulário, prazo, intimação, burocracia. O agressor age no impulso, no ciúme, no ódio, no sentimento de posse. E talvez o mais dolorido não seja nem o número, mas a repetição. É saber que enquanto a gente contabiliza, analisa e promete uma resposta, tem sempre uma próxima mulher achando que agora vai dar certo, que dessa vez a medida vai chegar, que o Estado vai chegar antes, mas o Brasil de novo chega depois. E falando em chegar depois, um outro caso que chamou a atenção no noticiário, que tem tudo a ver com isso, foi o assassinato da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, em Caldas Novas, no Goiás, pelo síndico do prédio onde ela morava. Essa história não é só um crime, né? É mais um alerta tardio. Tudo começa com uma disputa de poder. Administração de apartamentos, controle de imóveis, dinheiro, influência. O que era uma briga condominial vai virando uma guerra pessoal, sem gritos, sem sangue, sem polícia num primeiro momento. Só papel, ata e notificação. Depois vem o assédio institucional. Olha como a escalada da violência vai acontecendo. O síndico acusava a Daiane de ter uma marcenaria irregular no seu apartamento, o que a vítima sempre negou. Depois teve invasão de domicílio confessada pelo próprio síndico. Ele também barrou encomendas, teve tentativa de impedir o exercício profissional da Daiane. Ele cortou a luz da casa dela, ameaçou cortar a água sem que houvesse nenhuma dívida em aberto, tudo isso com carimbo, assinatura e discurso de normalidade. Quando isso não basta, aí vem o passo seguinte, né? Uma assembleia extraordinária para expulsar uma moradora do prédio onde ela mora em 12 horas. Foram 19 acusações. Uma humilhação pública. Banimento social disfarçado de decisão coletiva de um único síndico, né? Aí a justiça intervém, suspende a expulsão. Manda religar a luz, proíbe novos cortes. Mas o dano agora já tinha sido feito. A perseguição então continua. A tensão só sobe. Até o dia em que essa mulher desce ao subsolo do edifício para verificar um corte de energia, entra num ponto cego das câmeras de segurança e não volta nunca mais para casa. O síndico agora confessou o homicídio. Falou em discussão, como se uma discussão explicasse um assassinato.
como se o desfecho não tivesse sendo construído há meses, passo a passo ali, à luz do dia, na frente de todos os vizinhos. O que esse caso escancara é simples e assustador e tem tudo a ver com o nosso assunto anterior. A violência nem sempre começa com um ataque físico. Muitas vezes ela começa com controle, com humilhação, com o uso do poder para pagar o outro, as pinceladas. Daiane não morreu num surto, ela morreu no final de uma escalada de abusos que foi registrada, documentada, naturalizada. Uma escalada que todo mundo viu e que ninguém conseguiu interromper a tempo. Quando o condomínio vira tribunal, quando a rotina vira um instrumento de coação, quando o cargo vira autoridade absoluta, o resultado nunca é a ordem, é a barbárie organizada. E pra gente encerrar essa semana difícil, deixa eu te contar aqui as minhas apostas para o que deve estar no topo do noticiário nos próximos dias. Brasília sai do modo recesso e entra de vez no modo atrito. Eu sei, parece mentira, mas em teoria o Supremo e o Congresso não estão trabalhando em janeiro, apesar de tanta notícia vindo de lá. As instituições retomam suas atividades só na semana que vem, com CPI no radar e as pautas todas represadas do ano passado, como a apreciação do veto do PL da dosimetria. O caso do Banco Master, claro, não deve sair do noticiário, pelo contrário, a tendência é de mais pressão sobre o STF, com a oposição também testando os limites do discurso de controle e o governo tentando evitar que o assunto escape para o plenário. A volta do Legislativo também reacende o debate sobre segurança pública, feminicídio e violência cotidiana. É um tema que ganha palanque fácil, mas que tem soluções muito difíceis. Especialmente num ano em que todo mundo já começou a falar em 2026, sem dizer que está falando de fato de 2026. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até a semana que vem.